Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Esquina Sucupira, edição da manhã do dia 24 de junho de 2025, terça-feira. Eu sou o Rodrigo Oliveira. Meu cordial bom dia a todos. Lembrando, hoje já vou avisar logo que a internet aqui está extremamente complicada. Eu não sei se é porque está muito nublado, fazendo até um friozinho. Diz que hoje vai chegar 4 graus, vamos chegar a 4 graus de temperatura aqui em Ribeirão Preto. Para quem não sabe, eu estou em Ribeirão Preto. Aqui em Ribeirão Preto, o que obviamente não é comum, porque aqui é quente, dia sim, outro também. Mas vamos lá, a gente vai falar obviamente sobre o que tem movimentado mais os mercados nos últimos dias, que é o conflito entre Israel e Irã, né, ali no Oriente Médio, porque tem vários elementos ali da geopolítica que afeta todo mundo, principalmente, né, o petróleo, aquele Estreito de Hormuz ali, que é uma passagem importante do petróleo mundial, ali entre 20% e 30% das embarcações com petróleo passam por ali, do petróleo é escoado por ali, né, quase 40% do petróleo que a China compra sai dali, então é um espaço importante para a economia mundial, e estava todo mundo de olho nisso para saber se o Irã poderia ou não fechar aquele Estreito de Hormuz. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, o que aconteceu afinal de contas, e os impactos desse conflito, tanto nos Estados Unidos, tanto no Oriente Médio, nos Estados Unidos, no resto do mundo, quanto particularmente no Brasil, porque obviamente isso também afeta o nosso país e afeta sobremaneira a Petrobras, que pode suspirar aliviada hoje, porque parece que as coisas arrefeceram. Eu até vi um comentário da Carmelina aqui antes, quando chegar a hora a gente comenta sobre isso. Mas além disso, a gente vai falar sobre a ata do Copom que sai hoje, com provavelmente, né, isso é o que a gente espera, com as explicações para aquela última alta de 0,25. Já vou dar um spoiler aqui, né? Não tem como. Não vai ter a explicação de verdade, que é ganho de credibilidade. E assim, justamente porque se você explicar isso, aí você perde toda a credibilidade, né? Então não funciona nada. Então não é assim que vai rolar o dia de hoje, mas a ata do Copom, embora não vá trazer muitas novidades, é importante para o mercado balizar aí o que está esperando para os juros futuros. Vamos falar também sobre o inquérito que o Ministério Público abriu contra a XP Investimentos. Eu não costumo falar sobre isso aqui, mas vou falar porque são duas coisas que eu acho que são relevantes. Uma porque a XP, e volta e meia, eu sei que alguns de vocês têm investimentos que estão na corretora XP, então eu quero explicar um pouco mais essa relação para vocês, para acalmar. Toda vez que aparece uma notícia sobre a XP, o pessoal fica com medo do dinheiro desaparecer, né? É diferente da visão que a gente tem de banco, e talvez os riscos sejam bem diferentes também, né? Então vamos falar sobre isso. O Powell fala hoje também no Congresso americano. Obviamente o Trump já soltou o verbo contra ele, né? O too late Powell, como ele gosta de chamar o Jerome Powell, para falar hoje sobre o relatório de política monetária. Pode mexer um pouco com os mercados, mas nem tanto. E depois vamos para os nossos giros dos mercados, como costumamos fazer aí todas as terças e quintas-feiras, nessa live que sempre começa pontualmente às 7h30 da manhã. Então, meu cordial bom dia a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tudo isso é muito importante para que esse programa continue, né? Tenha longevidade, né? Lembrem-se, né? Aliás, quem quiser apoiar o Esquina Sucupira financeiramente, por enquanto não dá para fazer pelo YouTube. Eu estou resolvendo alguns fatos, já fomos autorizados pelo YouTube para abrir o clube de membros, etc. Mas eu tenho que resolver algumas coisas que eu ainda não consegui entrar em acordo ali de documentação e legislação, então estou com medo de fazer alguma besteira. Sabe como é, né? A mão invisível do governo alcança você até mesmo quando você não sabe que está onde está. Mas quem quiser apoiar o Esquina Sucupira, pode ir lá no Substack, esquinasucupira.substack.com, e fazer assinatura R$20 por mês. Eu garanto para você que eu entrego de volta mais que R$20 de conhecimento e de informação para você.
Beleza? Aliás, uma coisa que eu não faço aqui com muita frequência, mas que vale muito a pena a gente fazer, se vocês tiverem dúvidas, assuntos que vocês querem entender melhor, me avisem aqui que a gente tenta fazer um quadrinho, alguma coisa explicando essas coisas. Lembrando que outro dia eu estava pensando sobre esse programa e esse não é um programa jornalístico per se, né? Não é a notícia que vocês já sabem as notícias quando vocês chegam aqui. A ideia desse programa é fazer vocês entenderem a notícia e como que isso afeta o investimento de vocês, né? Então, essa é a nossa ideia aqui. Então, antes de começarmos, deixa eu passar aqui pelos nossos queridos bons dias. Nossa querida Maria Lúcia, bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Guilherme Reis, bom dia. A Maria Lúcia lembrando o pessoal aqui do sininho, se inscrever, curta, compartilhe. Lembre-se que para poder fazer comentário, você também precisa estar inscrito. Se você veio de outro... Porque outro dia alguém me encontrou lá no Instagram. Ele falou, eu acompanhava você lá no Antagonista, agora já está inscrito aqui no canal também, porque eu vi essa pessoa. Então, assim, é importante também, para que esse programa tenha longevidade, seja longevo e viável para este que vos fala, que mais pessoas saibam dele. Então, toda vez que você vê alguma coisa sobre mim ou sobre o programa, dá um like, compartilha se puder, tudo isso faz com que os algoritmos entendam que esse é um conteúdo que vale a pena ser replicado e eles entregam para mais pessoas. Você vê, essa pessoa estava 1 ano, 2, sem saber por onde eu andava, segundo ele. Vamos lá. Cadê? Aqui, Carmelina, bom dia, Rodrigo, bom dia, os amigos. Rodrigo, você viu que Israel acusa Irã de violar o acordo e diz que responderá com força? Sim, eu vi, a gente vai falar sobre isso. A gasolina vai aumentar, então. Essa é uma das conversas que a gente vai ter também. Deixa eu ver aqui. Giancarlo Chafazek. É assim que fala, será? Bom dia, Giancarlo. Giancarlo é novo por aqui, hein? 4 graus em Ribeirão, diz o Fábio. Deve ser efeito do inverno. Odirley Pinheiro Bueno. Fábio falando aqui sobre a XP. Maurício Henrique, bom dia. E a minha querida Maria Lúcia, minha fã número 1, eu acho. Aí, tem aplicação na XP e diz que a minha didática é excepcional. São seus olhos, Maria Lúcia, são seus olhos. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar sobre esse negócio do cessar-fogo entre Israel e Irã. Eu falava esses dias aí com o Alexandre Borges, vocês conhecem, está lá no Antagonista ainda, foi da CNN, virou um grande amigo em função de a gente ter trabalhado junto um tempo. E a gente falava sobre isso, ele é um grande conhecedor desses assuntos. E eu falava, rapaz, olha que coisa engraçada, né? Se tem uma coisa que ficou muito clara nesse conflito entre Israel e Irã, né? Eu gosto de colocar Israel primeiro porque foi Israel que começou, né? Tem motivo? Na minha opinião, tem. É legal? Não. Não sei, aí é uma discussão que vai muito além do meu conhecimento, tá? Uma coisa que ficou muito clara, pelo menos na minha opinião, é como os Estados Unidos está à frente, né, do resto do mundo no que diz respeito a poderio bélico, né? Se você parar para pensar, aqueles B-2 que saíram voando lá dos Estados Unidos para bombardear o Irã, voaram 36 horas seguidas, aparentemente, pelo céu de metade do planeta Terra, e ninguém fez absolutamente nada. Todo mundo sabia o que ia acontecer. Até você que estava em casa sabia o que ia acontecer. Não é nem forças de inteligência, militares, super informados. Não, todo mundo sabia. Estava no Twitter. Olha, passou aqui, agora passou aqui. Então, o que ficou bem claro é a força dos Estados Unidos e isso acabou sendo demonstrado de forma muito cabal, eu acho, pelo nosso querido Donald Trump, que está, obviamente, já no Victory Lap, né? Dando a volta da vitória dele, dizendo que ele acabou com o que vai ficar conhecido como a Guerra dos 12 Dias entre Israel e Irã. E aí, o que aconteceu, né? Depois desse ataque cirúrgico, né? E pré-avisado também, não tinha ninguém, aparentemente, nessas instalações nucleares, 0 mortes, foi só um ataque sobre infraestrutura mesmo, né?
para desespero de alguns, né? Porque tem um pessoal aí, parece que no jornalismo, que comemora mortes, né? Ou fica chateado quando são poucas mortes. Não entendi direito essa conversa, também não vou entrar nisso. Mas foi só uma pitada de maldade. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, quem não sabe, vai procurar aí que vocês vão achar. Tem uma comentarista aí de uma grande rede de televisão que fez um comentário um pouco fora de propósito, eu acho. Mas, bom, depois disso tudo, o Trump foi à rede social dele, o Truth Social, que eu acho que todo mundo só tem para poder acompanhar os posts do Trump, né? Então, quando ele está na presidência, volta a ter um monte de gente usando a plataforma dele, depois, quando ele sai, ninguém mais dá atenção nenhuma, e é assim que as coisas acontecem, né? Mas ele, então, comemorou tudo, e o Irã prometeu retaliar, né? O primeiro, depois eu vou falar da retaliação, mas assim, antes disso, o Trump, depois disso, né, depois da retaliação do Irã, o Trump falou: olha, o cessar-fogo está em efeito, por favor, não violem o cessar-fogo, e assinou Donald J. Trump, presidente dos Estados Unidos, lá no Truth Social, que é uma espécie de diário oficial agora. É tipo o Twitter aqui para nossa querida Gleisi Hoffmann, muito inglês, né? Nossa querida Gleisi Hoffmann, que também transformou o Twitter em diário oficial, né? Mas, então, às 2h de hoje, o Trump avisou que o cessar-fogo estava valendo, tá? Em princípio, o Irã parava primeiro e depois Israel para em seguida, né? O Irã avisou quando o Irã retaliou o ataque americano, e esse era um risco muito grande, que todo mundo estava com medo, né? O petróleo subiu quase 6, 7%, 8%, aliás, no começo do dia, em função da expectativa sobre o que poderia ser a retaliação iraniana, se ia fechar o Estreito de Hormuz, se ia bombardear Israel ou alguma coisa mais específica. E eis que, no fim das contas, o Irã bombardeou algumas unidades militares dos Estados Unidos lá no Catar, mas avisou o Catar, que é a mesma coisa que avisar os Estados Unidos, porque o Catar ligou, né? O pessoal do Catar ligou para os americanos e falaram: olha, vai cair umas bombinhas por aí, mas assim, né, quebra o galho aí, porque os caras não podem ficar mal na fita, senão essa coisa não anda, né? Eles tinham que responder. E aí o Trump, que não consegue manter a língua dentro da boca, colocou aí no Truth Social essas últimas frases aqui nesse post. Eu quero agradecer ao Irã por nos avisar antecipadamente, né? O que fez ser possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém se machucasse, né? Talvez o Irã agora possa proceder com a paz e a harmonia na região, e eu entusiasticamente encorajo Israel a fazer o mesmo. Obrigado pela sua atenção nessa questão. Então, o Trump tirou uma onda, disse: olha, tá tudo bem, não se preocupem, porque cada um está falando com o seu grupo, né? Cada um está falando com o seu eleitor. E ninguém pode sair. Até essa coisa do macho alfa, né? É antigo, mas parece que ainda tem essa ideia, né? Então, o Irã não pode parecer que saiu dessa guerra com o rabo entre as pernas porque sabia que ia tomar um couro, que é o que poderia acontecer, o que pode acontecer ainda. Israel também não pode sair dessa guerra depois de ter prometido que o Ayatollah Khamenei também iria cair, e sem algo que diga: olha, não, isso aqui não conseguimos resolver, algo que diga que conseguimos resolver, né? Então, essas informações que vão chegar agora nos próximos dias de: olha, realmente as instalações nucleares iranianas viraram pó, não servem para mais nada, é o que Israel provavelmente vai se apegar. E o Irã já chegou a responder aqui, o Sayed Abbas Arangui, que é o chanceler iraniano, chegou a colocar no Twitter que, olha, as operações militares de nossas poderosas forças armadas para punir Israel por sua agressão, isso é importante também, viu, gente? Continuaram até o último minuto, às 4h da manhã. Junto com todos os iranianos, agradeço as nossas bravas forças armadas que permaneceram prontas para defender nosso querido país,
até a última gota de sangue e que responderam a qualquer ataque do inimigo até o último minuto. Inclusive, Irã chegou a colocar algumas postagens em rede social falando que Israel teve que capitular unilateralmente depois de sentir a força das Forças Armadas iranianas. E é isso, é a retórica, é o PR, né, o Public Relations, são as relações públicas fazendo o seu movimento, né? Alguém acredita na resposta do Irã, né? Alguém acredita que o Irã vai continuar esse conflito por mais tempo? Bom, o petróleo diz que não. Eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo com o petróleo neste momento. Chegou a cair 2% no início do dia, enquanto a gente não estava no ar, agora caindo 1,48 a 69,29 o barril do tipo Brent, mas você vê aqui ó, que chegou a bater quase 80, né, nesses últimos dias. Se a gente colocar aqui só os últimos 5 dias, ó, bateu aqui 80 e pouquinhos, vou botar aqui para baixo, pronto, ó, 80,41 mais ou menos, e agora em 69,32, né? Para vocês verem que do nada isso aqui, ó, essa queda aqui, cadê aqui, ó? Essa quedinha aqui é quando começaram os bombardeios iranianos, né? Para você ter uma ideia, quando o Irã começou a bombardear as unidades americanas no Catar, o petróleo desabou, chegou a cair 7%, né? Depois que começou a resposta iraniana, porque aí todo mundo viu que não ia ser absolutamente nada, era só mais latido e pouca mordida para poder deixar o pessoal lá no Irã um pouco mais tranquilo com essa confusão toda. Então o petróleo agora volta a 69,29, que se você colocar aqui ó, desde o começo do ano, não está muito longe aí do que a gente viu, né? Está até numa perna um pouco mais de baixa do que de alta que a gente viu no começo deste ano. Então, petróleo mais em queda. E isso, obviamente, ajuda o Brasil por vários motivos. O combustível é uma fonte de inflação complicada, né? Que afeta basicamente a economia como um todo, né? Principalmente o Brasil, que tem um modal rodoviário muito forte, mas afeta tudo, né? Porque aumenta o preço de outros produtos, porque é insumo para muita coisa, né? Para o transporte de muita coisa, mas evita a volta desse preço aí a esse patamar de 69, evita um problema que a gente ia ter que enfrentar novamente e que eu acho que pouca gente estava afim de ter que passar por isso de novo, que é o quê? A Petrobras segurando o preço para garantir que a gente não tenha um pico inflacionário. Isso aconteceu lá na época da Dilma, deu no que deu. Depois a gente teve problemas gravíssimos com a Petrobras deu prejuízo naquela época, se endividou fortemente, né? Já vinha se endividando, e aí como o petróleo não acompanhou, e lá foram dois problemas. Um subiu muito, aí seguraram o preço e depois caiu muito, e aí a Petrobras não conseguia fazer caixa. Mas isso é outra questão. O importante aqui é a gente entender o seguinte: até ontem, né? Até ontem, a defasagem de preço cobrado pela Petrobras e o PPI, que é o preço de paridade internacional, né? Que era a política de preços anterior da Petrobras, estava aí em mais ou menos 20%, né? No que diz respeito ao diesel e 10% no que diz respeito à gasolina. Estou arredondando para cima aí, viu? O pessoal que fica mais incomodado. Estou arredondando para cima só para facilitar aqui, tá? Mas é 9% na gasolina e 19% no diesel. Então, 20 e 10 é mais ou menos a defasagem, o que estava empurrando a Petrobras para um novo aumento no preço dos combustíveis, o que seria péssimo agora para o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já sofre com falta de popularidade, e aí você aumenta o preço dos combustíveis, aumenta impostos, aí, amigo, as coisas ficam piores ainda, né? Mais difíceis ainda para o nosso Lula, que provavelmente iria pressionar a Magda Chambriard, CEO da Petrobras, a segurar os preços para não repassar isso para a população, né? Não aconteceu, isso não deve andar mais daqui para frente, né? Por quê? E aí a nossa querida a Carmelina, não foi isso? Foi a Carmelina,
falava, olha, você não viu o Israel, perguntava se eu tinha visto que Israel disse que o Irã violou o tratado de cessar-fogo, né, esse acordo de cessar-fogo. Bom, talvez tenha aí, Israel disse que chegou a detectar o lançamento de mísseis alguns minutos ou horas depois que era o horário marcado do cessar-fogo. Não acho que isso vai escalar para lugar nenhum, inclusive, de novo, né? O que o petróleo me diz? Que não deve ir a lugar nenhum, ninguém mais acredita que vai acontecer alguma coisa ali que mude muito o panorama. Será que Israel vai continuar insistindo nesse conflito? Talvez, mas o apoio dos Estados Unidos vai ficar um pouquinho menor. O Trump não quer ficar envolvido nessa querela, ele quer ser a pessoa que terminou com isso, né, que acabou com isso, né, quase um Nobel da Paz ele. Então, o Benjamin Netanyahu acaba perdendo um pouco desse apoio americano se ele insistir em continuar bombardeando o Irã, agora sem a desculpa de que, ou sem a explicação, a desculpa de que o Irã está quase desenvolvendo uma arma nuclear, né, que ameaçaria a existência dos israelenses, né? A Maria Lúcia pergunta diz que hoje tem que encher o tanque do carro. Será que a gasolina vai aumentar? Não, acho que a gasolina não vai aumentar, viu? Então, não tem muita coisa. A Letícia está falando, a gente passou um tempo com a gasolina acima do PPI também, é verdade, compensaria por um tempo. Sim, e na verdade, assim, o que parece que a Petrobras não explica exatamente como é essa nova política de preço, mas o que parece que é que a Petrobras ela colocou uma banda de prejuízo e lucro, que ela fica andando ali dentro para evitar que o preço mude com muita frequência, que era uma das promessas de campanha do Lula que está sendo cumprida, né? E que é importante para todo mundo, porque dá um pouquinho mais de tranquilidade, né? Às vezes você está meio curto de dinheiro, está esperando 2, 3 dias para o cartão virar, né? Porque você abastece no cartão, e aí, poxa, né? Quem nunca, né? E aí você pensa, não vou encher o tanque agora, vou esperar o cartão virar, e aí enche o tanque na semana que vem, sem muito medo de que o combustível seja reajustado a toda hora, né? Tanto para cima quanto para baixo. Então, assim, essa nova política da Petrobras tem se mostrado bastante efetiva e bastante eficiente para controlar um pouco eu ia usar uma palavra aqui que é politicamente correta agora, mas dessa volatilidade muito alta nos preços, né? Então, ajudou bastante aí essa política da Petrobras. Ontem mesmo, algumas notícias davam conta de fontes da Petrobras dizendo não, a gente está esperando um pouco mais para ver em que patamar o petróleo vai ficar, e agora parece acertado, né? Não sei o que seria se isso continuasse durante mais tempo, mas agora está parecendo acertado. E eu acho que realmente você absorve um pouco de prejuízo quando sobe e fica com um pouco de lucro sobrando, né? Faz um pouco de caixa, digamos assim, quando o preço do petróleo cai com muita velocidade. Lembrando aqui que o petróleo chegou a custar $60 o barril. E se você pensar em termos mais macro, se você está esperando uma economia que não vai expandir muito, a Arábia Saudita dizendo que vai produzir mais barris, a expectativa ainda a minha expectativa ainda é de petróleo mais para 60 do que para 70, por exemplo, né? Tanto que a minha preocupação, já externei isso algumas vezes, inclusive com o João Abduni aqui, nosso analista lá da Levante, que de volta e meia aparece aqui também, de commodities, eu tenho muito mais receio do petróleo em níveis mais baixos, porque causou aquele problema todo com a Petrobras. Beleza? Cristina Cunha por aqui, José Márcio Ferreira, Lúcia Conag também, bom dia, Wilson, Eneida, Maria Lúcia, não foi nem ganhou o sorriso, mas é explicando aqui a jornalista com quem eu estava falando, eu não gosto de me envolver em polêmicas, mentira, eu gosto sim, mas eu vou deixar essa passar. Bom, hoje tem a ata do Copom, esse grupo iluminado aí escreveu um texto um pouquinho mais extenso para explicar por que da alta de 0,25 na última quarta-feira
na Selic, que levou a Selic de 14,75% para 15% ao ano, 1,15% ao mês de rentabilidade aí para você que está no Tesouro Selic. E aí, ontem, inclusive, eu vou conversar sobre isso na quinta-feira, quando a gente vai falar um pouco mais sobre tributos e impostos, etc., IOF, aquela coisa toda. Mas ontem eu coloquei no meu Twitter, eu sei que alguns de vocês já viram, uma coisa sobre o Come Cotas, né? O que é o Come Cotas? O Come Cotas, ele só existe no Brasil, tá, gente? Essa é um jabuticaba. Esse aí você não vê o Haddad falar, né? Que ninguém mais faz no mundo. Ele gosta de falar as coisas que são contra a mão gigantesca e invisível do governo, né? Que vão contra a arrecadação, mas o que vai a favor da arrecadação, ele não fala que é jabuticaba brasileira, que é uma excrescência, que isso não existe em nenhum outro país do mundo, que é o tal do Come Cota. O que é o Come Cota? Você coloca o seu dinheiro, tirando fundos de ações, você coloca o seu dinheiro em fundos de investimento de renda fixa ou multimercado, a cada maio e novembro, a cada 6 meses, o governo vai lá e tira 15% do que você ganhou, né, do rendimento, né, entre uma data e outra, ele tira 15%. Por quê? Porque esse é o mínimo de taxa que você pagaria, né? Quando for sacar o dinheiro. Então, o governo vai lá e antecipa. Só que quando ele faz isso, ele faz com que aquele efeito de juros sobre juros seja menor, né? Então, ontem eu até coloquei no meu Twitter uma tabelinha mostrando isso, mas eu vou dizer aqui rapidinho as conclusões. Na quinta-feira eu vou mostrar essa tabela aqui também, que isso estava me incomodando já há um tempo, e aí no fim de semana eu parei um pouco para fazer a conta. Com a alteração da MP, né, que coloca todas as alíquotas de tributos de investimento em 17,5%, o Come Cota passa a ser 17,5% e não mais 15%, né, porque vai ser 17,5%, então o governo vai lá e antecipa já. O que isso significa? Num investimento de R$100 mil, você pagaria 40 mil, se não me falha a memória, agora tenho que tentar lembrar de cabeça, 40 mil de imposto durante 10 anos, a 1% de rentabilidade. Eu coloquei 1% porque hoje a Selic está bem mais que isso, está, né? 1,15 mais ou menos, 1,16. Então, 1%, e o governo vai lá e tira 15% do lucro todo de 6 em 6 meses. Isso faz com que você pagasse aí 40, 36, eu acho, e com a nova alíquota vai passar para 41. Então, R$5 mil a mais de imposto que você vai pagar, né? Nesses 10 anos. Aí alguém vai falar, mas poxa, 10 anos também, né? O que custa? É melhor ajudar o governo. Eu não sou contra pagar imposto, gente, nem sou contra a tributação, que tribute 100%. Então, se a gente, como sociedade, chegar à conclusão de que o governo gere melhor o dinheiro do que eu não tenho a capacidade de gestão do meu dinheiro que o governo tem, então eu entrego tudo. É tipo um filho que entrega para o pai. O pai, eu não sei mexer com isso. A mãe, eu não sei mexer com isso. Pega meu salário aí e investe para mim. Né? Eu trabalho com isso. Eu sou gestor de investimento de carteira administrada e é exatamente isso. A pessoa me entrega o dinheiro e eu faço a gestão para essa pessoa. Né? Então, obviamente, não sou contra agora. Tem que ter consentimento, né? Não pode ser de cima para baixo. Não é assim que o contrato social deveria funcionar, pelo menos não na minha modestíssima opinião. Mas é isso. De qualquer maneira, a ata do Copom hoje deve explicar aí um pouco mais sobre a taxa de juros e sobre esse negócio do IOF a gente fala na quinta-feira com mais propriedade. E o que eu esqueci. O que eu ia falar aqui além desses 5 mil, quando você faz a conta do que seria o seu ganho sem o Come Cotas, tem R$85 mil que desaparecem. Agora, isso é ineficiência, né? É R$85 mil que ninguém ganhou. Nem você que estava com o dinheiro parado lá, nem o Estado com o tal do tributo, né, com o imposto. Se deixasse para cobrar mais na frente, você ganharia mais e o Estado ganharia mais também. Mas por que não deixa? E o Come Cotas, não por acaso, foi inventado lá em 2004. Por que não deixa? Porque o Estado não consegue encontrar receitas com despesas e aumenta despesas, e aí não quer abrir mão de receita nenhuma, e aí até antecipa aquilo que você vai ganhar.
Ah, mas isso é coisa do Lula? Não. Passou o Temer, ninguém fez nada com Come Cotas. Passou o Bolsonaro, ninguém fez nada com Come Cotas. O problema é, depois você começa a pagar amigo para cair, vocês lembram da CPMF, né? O tanto que foi difícil para a CPMF, que era uma contribuição provisória, né? O quanto que demorou para ela deixar de existir. E teve que ter um momento parecido com o que a gente está tendo agora, né? O Maurício está dizendo aí, ó, o governo vai sangrando o investimento a cada 6 meses. É exatamente isso. A gente deixa de ganhar, eles deixam de ganhar também. O problema é falta de organização. Só antes de eu terminar aqui, eu quero só deixar falar aqui um pouquinho sobre essa história da XP. O Ministério Público abriu uma investigação por irregularidades contra a XP Investimentos. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Contra a XP Investimentos por essa operação aí, chamado Collar. Que é uma operação que você faz para proteger o capital. Ninguém sabe exatamente o que é, o MP não deu muita explicação sobre isso, mas eu quis falar sobre isso porque vocês vão ver manchetes por aí, ficam com medo, e aí a XP vai quebrar, meu dinheiro vai desaparecer. Vamos lá, a XP é um intermediário no investimento, certo? O seu dinheiro não está com a XP, com raríssimas exceções. Aliás, eu acho que só fica lá no banco, né? Então, a Maria Lúcia dizendo que, será que tira? Não precisa tirar da XP, Maria Lúcia. O que acontece aí? Né? O que alguém está reclamando que teve prejuízo, ou que não foi bem informado, ou qualquer outra coisa, e o MP está vendo se isso... Eu estou chutando aqui, tá, gente? Mas o MP está vendo se isso faz sentido... se isso faz sentido se isso faz sentido, se é uma prática da XP, desculpa, gente, se é uma prática da XP ou se é algo que aconteceu só. Beleza, então o MP está investigando esse tipo de coisa agora para a gente, para saber se é uma má fé da empresa, a empresa está fazendo isso de propósito ou não, está acontecendo. Vou explicar já o que é esse gráfico aqui. Esse é o gráfico dessa operação que você faz com opções que chama Collar. Mas o que acontece? Como a XP é um intermediário, o seu dinheiro nunca está na XP, né? Ele está em outro lugar, por exemplo. Você vai lá na XP, vê um fundo de investimento, você vai lá e investe naquele fundo de investimento via XP. XP pega o seu dinheiro e entrega lá para o fundo de investimento. O próprio fundo de investimento não está com o seu dinheiro, que está aplicado em outros ativos, né? Então, o fundo de investimento, vamos supor que é um de renda fixa, ele vai lá e compra papéis de renda fixa. Então, o seu dinheiro está lá no Maurício, já vou falar, Maurício, sobre isso. Seu dinheiro está lá naquele papel específico, né? O risco é lá e não nesses intermediários. Tá? É claro que quando você está no banco, né, a sua conta corrente, o CDB está correndo o risco banco, né? Quando está no banco XP, você também está correndo o risco banco XP. Então, não é um problema. Vamos supor que aconteça o pior e fechem a XP. O seu dinheiro, de novo, seu dinheiro não está na XP, na sua conta de investimento, pelo menos não está na XP, ela está nos ativos. Então não tem problema, chega outra pessoa e faz essa intermediação para você, porque está tudo no seu nome e não no nome da XP. Muito bem. O que é essa operação Collar? Um dos motivos para eu colocar essa notícia aqui foi exatamente esse. Explicar essa história da XP, mas é isso aqui, explicar o que é essa operação Collar. Então, você tem um ativo, né? Por exemplo, você tem Petrobras, e você acha que ele tem uma chance razoável de cair nesses últimos dias, mas você não quer perder dinheiro com ele. Então, o que você faz? Você compra uma opção de venda, que diz o seguinte: o que é uma opção de venda? Você tem o direito de vender aquele ativo a um preço X, né? Então, se custa R$10 hoje o ativo X, e a opção é 9, se ele cair abaixo de 9, não interessa, porque você comprou essa opção de venda, então você vende por 9 lá no vencimento. Então, você compra uma opção de venda e vende uma opção de compra, que é... O que acontece quando você vende uma opção de compra? Você tem a obrigação de vender essa ação a um preço X
para quem comprou essa opção, né? Então, tá 10, foi a 12 e a sua opção, e você vendeu uma opção de compra a 11, você vai ter que vender esse, é o contrário daquela put, entendeu? Você está na outra ponta. Você vai ter que vender esse ativo a 11, não interessa o preço que ele esteja no mercado, tá? Tem chamada de margem se você não tiver o ativo, até se você tiver o ativo também, porque pode ter um descasamento qualquer aí que a B3 faz uns cálculos lá, e você pode ter uma chamada de margem normalmente pequena se você tem o ativo, e pode ser bem maior se você não tem o ativo, porque o ativo é dado como garantia também. Bom, então esse sistema faz com que você fique dentro dessa parte do gráfico aí, onde você tem uma inclinação. É onde vai estar o seu dinheiro. Por que você vende uma e compra outra? Você vende uma porque você não acha que vai subir, então você vende essa opção de compra, pega o dinheiro e paga um pedaço da opção de venda que você está comprando lá embaixo, certo? Então, para proteger o seu capital. E aí você consegue aquelas coisas de, seu capital está protegido, o pior que pode acontecer é você ficar aqui em X reais, né? E se subir, você vai ser limitado na alta em X reais. É isso, beleza? Eu, de novo, não sei por que isso está sendo investigado, né? O MP, o Ministério Público, não explicou o que está acontecendo, mas assim, se você procurar, você vai ver gente. O que acontece? Às vezes a pessoa não entende a operação e acha que foi ludibriada pelo assessor. Às vezes o assessor realmente não explicou direito a operação e ludibriou a pessoa, ou às vezes até de má fé. Porque tudo tem comissão nessas coisas, né? Então, às vezes a pessoa tem um interesse aí em te vender um negócio que parece inofensivo e pode te dar algum prejuízo. Vamos supor que você tenha uma ação específica que você gosta muito, mas se for exercido lá na call, lá em cima, na compra, na opção de compra, você vai ter que se desfazer desse papel, né? E era algo que você não queria, e você não entendeu isso, né? Mas eu sempre, quando eu fui assessor de investimento, eu já fui assessor de investimento, hoje eu só trabalho com FII fixo, né, que é com a taxa fixa, para evitar justamente esse raciocínio, esse pensamento e esse conflito de interesse de você estar indicando um produto ou estar trabalhando com um produto em função do rebate que você vai ganhar, né? Sempre fica essa pulga atrás da orelha do cliente. Hoje trabalho com FII fixo e faço gestão, né? Um pouco diferente também, mas assim, quando eu era assessor, eu lembro de falar isso quando a gente treinava assessores que estavam entrando, que é o seguinte, quando você fala para o cliente, vocês provavelmente sofrem disso também. Você fala, olha, eu tenho essa operação aqui, é uma collar, e você pode ganhar X%. Aí o cara fala assim, poxa, que bom, né? E aí você continua como assessor, não? O assessor vai continuar, falar, não, você pode ganhar X%, mas pode perder não sei o que, tarará. A pessoa ficou parada lá no X% que ela pode ganhar. Quer ficar apaixonada por aquilo, né? Putz, eu posso ganhar um monte de dinheiro, olha, não vou fazer quase nada. Então, prestem atenção sempre no risco, mais do que no ganho, tá? Como diria o nosso querido Daniel Kahneman, a dor da perda, ela é maior em intensidade do que o prazer do ganho, né? Então, lembrem-se disso, porque isso é importante. Também acho. Aí, agora o Fábio lembrou um negócio importante, que teve um vídeo desse Peninha aí, que eu acabei vendo também, meio que viralizou, dele falando sobre o esquema de pirâmide, um possível esquema de pirâmide, que é notícia velha, é algo requentado, de que poderia haver um esquema de pirâmide lá na XP com fundo Gladius, em função da RLP, quem quiser assiste lá também, explica mais ou menos a situação, mas assim, dá uma ideia mais ou menos do que está acontecendo, porque tinha essa história de uma empresa de research que fechou e deixou vazar alguns documentos de um estudo que eles estavam fazendo sobre a XP. E então isso viralizou e agora o MP pode ser que esteja realmente aproveitando essa fase para aparecer também, né? Às vezes, né? Quando eu trabalhei na Câmara, eu trabalhava com um deputado que ele dizia que você tem que sempre prestar... Ele falava de outros deputados, né? Que sempre são três interesses, assim, que as pessoas têm. Ou
vaidade ou é dinheiro ou é poder. Se você descobrir qual é que a pessoa tem, aí você consegue entregar para ela o que ela quer em troca daquilo que você quer, né? Às vezes é um dos três, às vezes é uma combinação dos três ou os próprios três. O Maurício Henrique diz que contratar o escritório de advocacia do filho do ministro do STF é quase uma confissão de culpa, né? Isso acabou ajudando a viralizar o vídeo do Penin, porque veio essa história de que a XP tinha contratado o escritório do filho do ministro do STF. A STF negou que a esposa do Barroso, eu acho que estivesse no escritório de advocacia, etc. Mas não falou nada do filho. Eu não parei para ver essa história, porque eu achei que ela é mais ruído do que informação, um pouco que eu vi, tá? Vamos lá, sem ser invasiva, Rodrigo, o que você faz exatamente? Não entendo muito, é só para aprender um pouco mais. Ah, sim. Na verdade, até tinha que fazer essa propaganda aqui. Vamos fazer o seguinte, posso fazer, porque também não dá tempo aqui. O que eu faço hoje? Eu faço o que o pessoal chama de consultor CVM. Então, eu administro investimento de outras pessoas via carteira administrada, tá? O consultor CVM às vezes não faz isso, mas eu faço isso. E aí cobro uma taxa fixa do patrimônio, como se fosse um fundo de investimento moldado para você, né? Então, evita, por exemplo, come cotas, que, a não ser que a gente escolha estar num fundo de investimento que tenha come cotas, mas você faz a alocação de uma forma um pouco mais específica para a pessoa, casando ali ativos e passivos e tudo mais, e organizando aqueles investimentos para a rentabilidade que a pessoa quer, de acordo com o risco que ela tem perfil para correr, perfil e capacidade para correr, né? Isso é dinheiro o bastante. Então, quase, funciona, de certa forma, parece como um assessor de investimento, mas não tem não tem duas coisas. O assessor de investimento, ele não pode propor produtos para você, não deveria, né? Indicar produtos, ele pode apresentar produtos para você, né? Você fala, preciso de mais liquidez. Aí ele, em tese, iria lá e mostrar, isso aqui são os produtos que têm maior liquidez. Mas ele tem aquele problema de você não sabe exatamente se aquele produto que ele está te mostrando é o melhor para você ou para ele, porque tem rebates mais específicos. Por exemplo, o pessoal sempre usa muito o exemplo do COI, né? Que o COI foi meio demonizado, porque a XP acabou popularizando de uma forma estranha. Também tinha uns COIs horrorosos lá que chamava autocallable, que eram se meta subir, Amazon cair e o homem der 3 voltas na Lua, você ganha 40%. Se isso não acontecer, você perde o seu dinheiro. Isso acabou atrapalhando um pouco o produto também, mas e uma das vantagens do processor é que o rebate é muito alto no COI, né? Então você vai ver gente aí que tem muito COI na carteira. Não é que o produto seja sempre ruim, né? Se ele fosse sempre ruim, ele nem existia. Mas esse conflito de interesses acaba atrapalhando um pouquinho. Maria Lúcia disse que tem muito pouco. Depende, né? Pouco é muito pouco dinheiro. Pouco é muito subjetivo, né? Depende. Tem gente que 1 milhão é pouco. Tem gente que 10 mil é muito, vai saber, né? Bom, vamos lá. Só para terminar aqui, depois eu faço a propaganda direito aí do meu consultório, meu escritório de consultoria. Vou trazer aqui direitinho isso daqui um tempinho, que eu ainda estou organizando algumas coisas. Mas já estou atendendo, viu, gente? Quem tiver dúvida, pode me mandar um direct por aqui mesmo, ou lá no Instagram, ou no Twitter, ou lá no Substack, que eu respondo, viu? Vamos lá, então, só lembrando, o Powell fala hoje lá no Congresso norte-americano, fala sobre o relatório de política monetária americano, deve ouvir dos congressistas deve ouvir um pouco de reclamação aí de por que ele não está cortando juros nesse momento, né? O Trump já colocou lá no Truth Social que o too late, né? O muito atrasado Powell não cortou nada dos juros até agora, a Europa já cortou 10 vezes os juros e os Estados Unidos não cortaram nada, então continua a pressão sobre o nosso querido Jerome Powell. Pode ajudar aí, de alguma forma, se ele der alguma sinalização de que os cortes devem vir em breve, pode ajudar a gente aqui, porque melhora o carry trade, né, que é aquela operação em que você pega emprestado dinheiro mais barato e traz para cá, para o Brasil,
para investir em juros mais altos, né? Isso acaba trazendo o dólar para cá e acaba ajudando aí o dólar a desvalorizar contra o real. O dólar que já acumula aí, eu acho que estava com, deixa eu ver se eu acho aqui, 11% de queda neste ano. O dólar que fechou ontem é 5,50, tá? E tem muito fluxo de dinheiro. Eu estou para escrever isso no newsletter do Esquina Sucupira. Essa semana passada eu tive um probleminha aqui, acabou não andando a newsletter, mas eu já vou adiantar aqui para vocês. Eu acho que estamos num ponto de virada de mão. O que eu quero dizer com isso? Está na hora de aumentar a sua exposição à Bolsa Brasileira, tá? Eu vou embasar um pouco melhor isso tecnicamente para frente, mas se você, né, tá vendo o que eu estou vendo, eu não sei, porque eu não falei o que eu estou vendo, né? Pode ser um bom momento para você começar a aumentar aos pouquinhos sua exposição à Bolsa de Valores, tá? Pode ser que não aconteça agora, daqui a 2, 3 dias, daqui 2 semanas, daqui a 2 meses, mas estamos mais próximos desse momento em que a Bolsa Brasileira deve começar a andar bastante mais forte, né? Bom, vamos só passar aqui pelo giro dos mercados rapidamente para a gente... Cadê? Para a gente ver como estão os mercados nesta terça-feira de manhã. Lembrando que no Congresso Nacional não tem nada, né, gente? Tem uma votação ali sobre o aumento de parlamentares, que o pessoal gosta muito de falar sobre isso. Vai aumentar 60 milhões por ano, não sei o quê. É chato, né? Mas 60 milhões num rombo de alguns bilhões não quer dizer absolutamente nada, né? A gente tem muito mais lugar para poder cortar do que isso, né? Embora seja um recado ruim, um jeito ruim de o Congresso se comunicar com a população. Vamos lá, então, futuros de Nasdaq subindo 0,91 e futuros de S&P 500 subindo 0,72, numa demonstração clara de que ninguém acredita que vá haver mais nada lá no Oriente Médio. E se continuar, vai ser Israel maltratando o Irã, sem que o Irã possa fazer qualquer coisa que realmente machuque Israel ou que tenha o apoio dos outros países árabes da região, e é isso que realmente conta, tá bom? O Ibovespa fechou ontem em queda de 0,41, eu não sei porque que aqui está alta de 0,41, mas fechou em queda de 0,41, S&P 500 fechou em 0,96 de alta, e Nasdaq 1% de alta. O petróleo caindo 1,39, mais um indicativo aqui de que o conflito ali Israel-Irã está controlado, e o minério de ferro em 0,47 de queda. O ouro em queda de 1,14, e o Bitcoin, que chegou a ficar 90 mil, 95 mil pontos, 100 mil pontos, agora em 105 mil pontos novamente, né? Os juros, como esperado, continuam nesse movimento de flattening, né? Tá fletando, como diz o pessoal, que é ponta longa descendo e ponta curta subindo, né? Então, os juros mais longos estão aí andando mais para baixo. E vocês vão lembrar que algumas semanas atrás eu falei, olha, são os últimos dias de juro pré-alto. Então, quem tiver apetite, vale a pena travar algumas taxas aí para o juro pré para 5 anos, 6 anos, porque no Brasil 10 anos é longuíssimo prazo, né? Por isso que a gente nem tem aqueles bondes americanos lá de 30 anos. Mas 5, 10 anos e olhe lá, né? E aí você trava taxas e agora, com essa queda das taxas, você pode sair mais cedo se quiser, ou então carrega até o vencimento, que é sempre o raciocínio que você deve ter, que é o raciocínio ideal. Carmelina, excelente live, bom dia, Rodrigo e amigos, até quinta. E é isso, já estamos com 50 minutos, né? Já vou liberar vocês aqui. É basicamente isso para o dia de hoje. Lembrando que ontem a Petrobras caiu em função da mudança aí do petróleo, mas eu acho que com a ideia, a Magda Chambriard já andou falando que vai fazer um esforço hercúleo para pagar mais dividendos esse ano, né, dividendos extraordinários. O governo quer dividendos extraordinários para ajudar a fechar as contas no resultado primário ali. Então, eu acho que a Petrobras ainda tem muito para andar esse ano, viu, gente? Pode esperar. Pelo menos no que diz respeito aos acionistas, pode ser um bom ano aí para o acionista
tá? Petrobras novamente. Quer ver se eu colocar aqui Petro? Que eu acho que esse ano a Petrobras já andou razoavelmente bem também. Vocês não estão vendo, né? Agora que eu me manquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Petrobras foi uma das principais quedas de ontem e está aqui com 8,81% de valorização no ano, né? E aí você imagina, Petrobras voltando, Vale voltando, Itaú voltando, o Ibovespa tem que andar. Mas a gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias, na próxima semana. Na próxima quinta-feira, 7h30, falo sobre o Come Cotas um pouquinho mais para você entender como funciona esse mecanismo que tira o seu dinheirinho do seu fundo de investimento, sem você perceber, às vezes percebendo, todo final de maio e de novembro, né? E foi inventado em 2004. Mas é coisa do Lula. É coisa do Lula, mas também passou Bolsonaro e nada, né, gente? Eu estou falando para vocês, não é direita contra esquerda, nunca foi direita contra esquerda. É sempre nós contra eles. Mas é isso. Acho que não sei se pode falar isso hoje em dia, dá até problema. Mas é isso, beleza? Eu vou ficando por aqui, então bons negócios a todos nessa terça-feira. Amanhã tem Acorda Sucupira, quinta-feira tem a nossa live 7h30, que eu vou falar um pouquinho mais de tributos, tem convidado especial, amanhã eu já divulgo para vocês, só confirmar se está tudo certo com ela. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre tributação, porque na semana que vem o Congresso promete se debruçar sobre aquela história do IOF e da MP, que aumenta uma pancada de impostos, mas é só para você, que é ricaço e tem seus 10 mil investidos aí num fundo de investimento, né? Não é offshore nem nada, isso também já foi para o brejo. Qualquer um que tenha dinheiro no bolso, agora o governo vai procurar para poder pagar as contas. É basicamente isso. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Bons negócios a todos. Nessa terça-feira a gente se ouve amanhã no nosso Acorda Sucupira. Então, até lá e força, Sucupira! Antes de... quase que foi, hein? Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like nesta transmissão. E para aqueles que querem acompanhar tudo que é feito lá no Esquina Sucupira, esquinasucupira.substack.com, ou vai no Google, coloca Esquina Sucupira, que é fácil de achar. Aqui na descrição deste vídeo também tem aí os links, tanto do meu Instagram, do meu Twitter, quanto do Esquina Sucupira, beleza? Me segue, me liga, me telefona e a gente se vê por aí. Bons negócios a todos. E agora sim, força Sucupira! Usaria a palavra haverá um sacrifício indiscutível. Congelamento total de preços. Não é jornalismo de candidato.